Olá, lindeza! Como é que você tá? Meu nome é Dani Pérez, eu sou especialista em scrapbook e hoje eu gostaria de fazer uma pergunta. Me diz uma coisa, o seu marido te apoia a empreender, a transformar esse seu hobby em um negócio? Se a sua resposta for não, eu queria conversar com você hoje a respeito disso. E se a sua resposta for sim, eu te convido também a assistir esse vídeo para que a gente possa ter algumas reflexões a esse respeito. Eu não sei se você sabe, mas eu já fui casada, sou casada pela segunda vez, e eu hoje posso dizer que meu marido me apoia. Eu sempre achei que meu ex-marido não me apoiava. E eu tinha uma visão muito crítica a respeito disso, mas era crítica em relação a ele, né? E hoje, eu acho que é muito importante, né, a gente deixar todas as relações que a gente finaliza, elas têm que ser muito bem resolvidas, assim, né? Tudo que a gente termina, a gente tem que ter bem resolvido. Talvez isso não seja tão imediatamente, isso leve um tempo, né? Eu sou super a favor de, assim, quando você não tá num relacionamento bom, seja ele de amizade, seja ele, né, amoroso, você se afastar, você se separar, mesmo que você não entenda porquê, né? Às vezes não é nem... Você pensa, caramba, não sei dizer porquê, mas eu sinto que eu tenho que me afastar. E depois de um tempo refletir sobre isso, né? Na medida do possível, quando a dor passa, a raiva passa, refletir sobre isso para entender o que aconteceu, o que não deu certo, né? E poder finalizar todos os ciclos, não deixar nada inacabado. E eu acho que realmente meu casamento anterior, eu acho que finalizou, foi um processo que finalizou, tudo bem, assim, eu entendo quais foram os meus erros, enfim, e pra mim tá tudo bem, sabe, tá tudo bem certinho. Mas naquela época eu pensava que meu ex-marido, né, não me apoiava. Como eu já contei em outros vídeos pra vocês, em determinado momento da minha vida, que eu já tinha em mente, né, o que eu queria, investir no scrapbook, investir no meu sonho, e em um determinado momento eu entendi que era necessário dar uns passinhos para trás, né, que eu precisava me estruturar melhor, tanto financeiramente, como estruturar também como que seria meu plano de negócio, eu precisava de experiência, né, em outras empresas, ver como é que funcionava, enfim. E foi quando eu decidi procurar, né, um emprego numa empresa com carteira registrada, que não era o emprego dos meus sonhos, mas era o melhor emprego que eu podia ter naquele momento, para o que eu estava me propondo, né? Era o suficiente para mim, era aquilo que eu precisava no momento. E o meu ex-marido, ele vinha, né, de uma família que todas as mulheres sempre trabalharam, né? Ele também foi uma pessoa que focou os estudos dele em entrar numa faculdade, não sei se era a faculdade dos sonhos dele, mas era uma faculdade que garantisse um emprego, né, de carteira assinada, registrado, que tivesse uma segurança de ter o salário fixo todo final do mês, e enfim, era tudo bem planejadinho, assim, tudo que ele fez foi se baseando nisso, foi pensando nisso. Não cabe a mim, né, julgar se era o emprego do sonho, mas se era o dom dele fazer aquilo, mas era para aquilo que ele tinha, para aquilo que ele planejou a vida dele, né? Talvez o emprego dos sonhos dele era um emprego que desse, né, toda essa estrutura para a vida, a estrutura financeira para ele. Então, quando eu entrei na empresa, né, e eu tinha isso muito em mente, naquela empresa que eu trabalhei, eu tinha isso muito em mente, eu já tinha um planejamento, né, na minha vida, já sabia o que eu queria. Mas em nenhum momento eu mostrei esse planejamento para ele. Eu falei, em nenhum momento eu cheguei a comentar que, olha, estou entrando nessa empresa porque é temporário, porque eu tenho outros planos, enfim. Então eu fiquei o tempo que eu achei que era suficiente para os meus planos naquele momento, então eu cumpri aquele prazo, e eu virei para ele e falei, olha, então, eu vou pedir demissão. E para ele aquilo foi um choque. Apesar de não depender, né, dele, se fosse necessário que ele conseguiria bancar as contas da casa sozinho, mas para ele foi um choque, porque naquele momento o que ele entendeu? Ela vai virar dona de casa. E hoje, que fique bem claro, eu não vejo isso como demérito, mas na cabeça dele, como eu falei, como ele tinha exemplos na família que mulheres, né, eram economicamente ativas, trabalhavam em empresas, tal, tinham uma carreira nesse sentido. Então, para ele, tudo que não fosse nesse caminho, né, de você fazer carreira dentro de uma empresa,
não era trabalho, ele analisava trabalho desse modo, né? E quando eu saí, ele me bombardeou de perguntas, ficou morrendo de medo, falou que não ia dar certo, nossa, você largou um emprego, que você tinha perspectiva de crescimento pra ficar, sei lá, fazendo, né, mexendo com papel em casa, né? E nossa, aquilo me deixava muito mal. Me deixava assim péssima, né? Era totalmente desestimulante, porque cada vez que surgia um projeto novo pra mim, eu não tinha a menor vontade de compartilhar com ele, porque eu sabia que pra ele aquilo, né, não tinha muito valor. E passou o tempo, né, eu acabei me separando, como eu disse, hoje tá tudo muito bem resolvido, né, eu tenho que ser muito grata a isso, porque se não fosse isso eu não teria conhecido o meu atual marido. E por muito tempo eu achava que realmente era por causa disso, porque a gente tinha interesses, não tinha interesses comuns, porque interesses em comum, ele não me apoiava. E depois de um tempo eu comecei a pensar a respeito disso. E eu comecei a pensar a respeito disso quando aconteceu algo mais ou menos semelhante, né, no meu casamento atual, no meu casamento. Eu decidi, em um determinado momento da minha vida, que não era... Porque assim, eu comecei a desenvolver papéis para scrapbook, porque eu via naquilo uma necessidade, né? Eu achava que as pessoas... na época que eu comecei o scrap, tinham poucas marcas brasileiras que faziam papel, e o papel brasileiro tinha um certo preconceito, as pessoas olhavam o papel com um certo preconceito, né? É a mesma coisa que eu já falei no vídeo sobre artesanato, que o brasileiro acha que artesanal, que tudo que é artesanal não tem muita qualidade, e a gente tem muito disso porque realmente tem algumas coisas que não são não é culpa do pensamento só das pessoas, alguns setores, em alguns momentos o artesanato passou por essa fase, assim, porque realmente ninguém valorizava. Pra maioria das pessoas, o artesanato era coisa daquela pessoa que tava, sei lá, no fim da vida, né, não tinha muito o que fazer, tava lá abandonada e vai fazer artesanato, né? Então era mais ou menos dessa forma que o artesanato era tratado. Então quando eu foquei em desenvolver papéis, eu queria que esses papéis eles fossem modernos, fossem diferentes, tivessem qualidade, pudessem competir com o papel, né, lá de fora, tivesse a mesma qualidade e tivesse um diferencial, que tivesse uma estética diferenciada, que atendesse, assim, o público brasileiro, né, e fosse mais acessível. A minha ideia era que o scrap fosse mais acessível. Como eu costumo dizer, eu queria que todo mundo conhecesse o scrapbook, né, aquilo me fazia tão bem que eu queria espalhar pro mundo que era scrapbook. Então foi assim que eu comecei, não só a fazer papel, a dar aula, enfim, eu queria disseminar o scrapbook, dividir aquele amor que eu tinha com todo mundo. E chegou um determinado momento, né, que eu decidi que eu queria ir além, né, eu não queria simplesmente ficar focada no mercado do varejo, eu queria fornecer meus papéis para loja, eu queria que o Brasil inteiro, que todos os estados tivessem Dani Pérez, né. Tanto que eu comecei com uma ideia de pré-lançamento, né, porque eu queria que no momento que fosse o lançamento dos papéis, desde quem estivesse lá no extremo sul, como quem estivesse no extremo norte do Brasil, tivesse recebido os papéis. Porque o que acabava acontecendo era que, assim, mesmo com os papéis importados, quando eles eram distribuídos no território nacional, geralmente quem estava no sudeste recebia muito mais rápido do que quem estava, né, no norte e nordeste. Então eu queria que, na data do lançamento das minhas coleções, todo mundo tivesse acesso aos papéis. Então esse foi um dos motivos também que eu comecei a trabalhar com pré-lançamentos, né? Eu calculava o prazo certinho que levaria para chegar na loja mais distante que fizesse a compra, e eu falava, olha, as compras feitas até determinada data, né, elas vão participar do lançamento, porque era o tempo que eu precisava para poder distribuir papel para todo o Brasil. Então, quando eu comecei a fazer isso, o que aconteceu? Eu planejei como seria, e eu precisava comunicar ao meu marido, né? Porque por mais planejada que eu estivesse, né, poderia dar errado. Então, e isso era uma coisa que eu tinha que estruturar pra mim. Foi uma coisa que eu sentei, coloquei no papel e pensei, né? Olha, então, se der certo, a gente vai por esse caminho, se der errado, a gente vai por esse caminho. Mas, naquele momento, dar errado pra mim significava o seguinte: eu ia ter que pagar o prejuízo que eu tive da gráfica, né?
que eu ia ter que pagar a gráfica pra bancar tudo aquilo, porque eu não queria fazer só papel, eu queria fazer papel, adesivo, enfim, acessório, um monte de coisa, fita. Então eu teria que ter um dinheiro pra pagar a gráfica, que naquele momento eu não tinha, e teria que também cobrir a minha conta, né? Eu contei um pouquinho da minha história já, eu tinha mudado pra Brasília e tava, né, naquele processo de mudança, na época eu tinha um apartamento em São Paulo, tinha as despesas do apartamento em São Paulo, então eu ainda tinha que pagar, né, ainda tava no vermelho na minha conta do banco. Então a minha ideia era a seguinte, ó, se essa primeira coleção, né, pagar, deixar minha conta no banco no azul, sobrar um dinheirinho e pagar a gráfica, pra mim tá perfeito. Então essa foi a minha pequena meta, né? Então a minha meta não era, claro que eu tinha um sonho de distribuir esse papel, os meus papéis, os meus materiais pelo mundo todo, mas naquele momento eu tinha que focar em metas menores. Porque imagina se eu estivesse começando lá, naquele momento, eu nem sabia se o mercado ia aceitar, né, o meu produto daquela forma. Imagina se eu estivesse pensando já, não, então eu vou me planejar pra começar a exportar papéis. Não tinha nem saído do lugar, né, essa seria a verdade, eu teria parado lá naquela hora. Então naquele momento o meu foco era conseguir pagar a gráfica, cobrir minha conta e ter um dinheirinho pra poder me manter. Então quando eu cheguei pra comunicar com meu marido, eu cheguei da seguinte maneira, olha, meu projeto é esse, meu plano é esse, tá? Não contei meu plano lá, né? Meu sonho maior. Meu plano é esse e eu vou fazer dessa forma. Então expliquei como seria o pré-lançamento, como seria, né? Estruturei tudo direitinho, como que seria a divulgação, como seria o envio dos papéis para as lojas, como seria o envio dos e-mails, como os e-mails tinham que ser respondidos e tal. E eu falei pra ele, olha, tem duas possibilidades. A possibilidade de dar muito certo ou a possibilidade de dar muito errado. Se der muito certo, eu vou conseguir dar uma aliviada aqui nas contas de casa, né? Vou conseguir cobrir aí minha conta, vou conseguir ajudar nas contas de casa e vai estar perfeito. A gente mantém aí, né? Vai trabalhando dessa maneira. Se der errado, eu vou precisar da sua ajuda. E qual que vai ser a sua ajuda, né? Você vai precisar me ajudar a pagar a gráfica e me ajudar a cobrir minha conta lá, porque, né, o negócio tá feio. Então, mas eu cheguei pra ele de uma maneira que eu já tinha um planejamento, que eu coloquei ele praticamente o meu plano de negócio, né? E o que acabou acontecendo, né? Na primeira semana de pré-lançamento, eu já tinha esgotado toda a coleção, né? A primeira tiragem da coleção já estava praticamente esgotada, então eu já tinha alcançado o meu objetivo, já estava planejando o segundo passo, já estava indo para o segundo passo, né? Então, como o meu objetivo era extremamente pequeno, era extremamente, não digo pequeno, mas ele era um objetivo real, não era nada, né, irreal, assim, nada absurdo, eu consegui facilmente alcançar. E daí eu fui pro próximo passo. E é assim que eu venho vindo até hoje. Mas enfim, a maneira como eu passei, a maneira como eu estruturei, né, o meu negócio e passei os meus planos para ele, foi completamente diferente da maneira que eu passei no meu relacionamento anterior. Então, se bobear, assim, o meu ex-marido nem sabia quais eram os meus planos, né? Talvez se ele me visse hoje, ele ia falar, caramba, nossa, mas do nada, né? Como assim, né? Uma pessoa que não tinha nem, sei lá, dinheiro para pagar as próprias contas, como que, né, tem uma empresa agora que exporta, e isso em muito pouco tempo, não é uma coisa que é muito distante, não, sabe, é uma coisa que não pense em mais do que 10 anos para isso, não. E para mim, realmente 10 anos para você estruturar tudo isso é muito pouco tempo. Mas enfim. Então, a maneira como foi colocado foi diferente, né? A maneira como eu mostrei o meu negócio foi diferente. E hoje eu entendo que se a minha postura, né, tivesse sido diferente se a postura que eu tivesse tido anteriormente do meu antigo relacionamento fosse semelhante à que eu tive atualmente, né, que eu tive no meu relacionamento atual, talvez as coisas tivessem ido por um outro caminho, né? Não que eu acho que seja só isso, que o problema teria sido só isso. Não, eu digo em relação ao trabalho. Talvez ele tivesse entendido melhor, né? Tivesse transmitido mais segurança. Porque, assim, a gente vem, pelo menos eu tô com quase 40 aí, de uma geração em que os nossos pais, eles eram muito cobrados e cobravam muito da gente que a gente tivesse um emprego de carteira assinada, que a gente tivesse uma garantia, né? Que a gente tivesse um emprego lá, tipo, salário, né? Todo final do mês, entrando na conta, né? E quando eu fiz essa proposta pro meu marido,
ele, mesmo eu dizendo assim, olha, se der tudo errado, né, jogo pra você, foi praticamente isso que eu fiz. Mas eu passei aquilo pra ele com uma certeza, com um planejamento tão bacana, que na cabeça dele não existia não dar errado, entendeu? Era tão... ele conseguia vislumbrar todo aquele meu projeto, entendeu? E não só ele me incentivou, como ele falou, eu vou te ajudar, porque era só eu e ele, a gente tava trabalhando em casa, com uma filha recém-nascida, né, não tinha, ele tem um emprego, tinha um emprego dele também, né, 8 horas por dia, tinha tudo certinho, tinha que trabalhar, e à noite, o que ele fazia? Me ajudava nos e-mails, não, eu vou te ajudar nessa, porque eu acredito que vai dar muito certo. Claro, né, ele sabia que eu fazia scrap, ele via fazendo scrap, ele via as coisas que eu fazia com o scrap, sabia do meu talento, mas tudo isso, né, ele sabia que eu amo scrap, que eu tinha talento, que eu tenho talento, que eu, né, sou uma pessoa dedicada, não seria o suficiente para ele me apoiar nesse sentido. O que fez com que ele me apoiasse foi eu ter estruturado todo esse sonho, eu ter feito ele participar, né, de tudo que ia acontecer, né, e no fim acabou dando certo. Claro, o apoio foi importante, mas deu certo porque eu tinha em mente, eu tinha toda a minha trajetória estruturada. E é interessante porque, assim, eu tava acompanhando uns estudos que eles dizem o seguinte: quando você tem quando você tem em casa que decidir, né, entre o que a gente vai valorizar, o trabalho do homem e o trabalho da mulher, obviamente, né, acaba se valorizando o trabalho do homem. E por que isso é feito? Porque quando você vai conversar com um homem, por exemplo, e isso eu tinha muito em mente quando eu conversava, né, com meus maridos, quais são os seus planos para o futuro? E os planos para o futuro dele era crescer na empresa e me aposentar com um bom salário. E eu olhava aquilo e falava, gente, não é possível, como assim esses são seus planos, né? E pra mim eu queria muito além, né, então assim, mas ele tinha os planos definidos, ele tinha isso muito certo desde o começo, desde que eu comecei a namorar com ele, ele sabia exatamente o que ele queria, e ele deixou muito claro que era aquilo que ele queria. Mas, na visão dele, ele não tinha ideia do que eu queria. Porque assim, eu tava formada em arquitetura, ele entendeu. Tá, então ela tá formada em arquitetura, né, a ideia, eu acredito que ela vai querer entrar numa empresa, porque esse é o ponto de vista dele, né? O ponto de vista de sucesso dele era esse, que uma pessoa era capaz de ter sucesso se ela fizesse carreira dentro de uma empresa. Ele não tinha presenciado de uma outra forma, né? Como uma outra maneira de se fazer sucesso. Ele até tinha experiência de uma pessoa na família que tinha montado uma empresa de arquitetura, mas ela tinha começado também, passando por outras empresas até alcançar, né, a expertise para montar a empresa dela. Então, assim, aquela realidade que eu tava vivendo pra ele era completamente sem sentido, mas pra mim também tava sempre sem sentido, né, se eu fosse analisar por esse ponto de vista, porque eu não tinha planejamento, o que acontece meio diferente do atualmente. Então, se você me perguntar, Dani, então seu marido te apoia? Sim, ele me apoia, e me apoia muito, né, se eu falar pra ele, olha, tô com um projeto assim, então, ele me apoia muito. Mas, dia desses a gente tava conversando, né? Porque nesses tempos que a gente tá vivendo, o que acabou acontecendo é que muitas vezes, né? Talvez você esteja vivendo isso aí, essa questão do homeschooling, né? Então as aulas acabam sendo canceladas, mas nosso trabalho não é cancelado, a gente continua trabalhando, seja home office, seja, né, fora, a gente continua trabalhando. E no meu caso, eu trabalho, né, eu consigo manter o meu home office. Isso é uma opção minha, tá? Eu hoje trabalho em home office e eu comando, né, toda a Dani Pérez. A Dani Pérez tem um asset em São Paulo, que é onde fica toda a estrutura da empresa, né, toda a parte de logística, de expedição, fica em São Paulo. Isso me dá a possibilidade de trabalhar home office. E foi uma opção minha, porque eu optei por isso para acompanhar o crescimento da minha filha, porque eu queria estar perto dela, pelo menos no meu período que ela não vai na escola, eu gostaria de estar com ela. Isso sempre foi muito claro para mim, que eu queria dessa forma. E hoje, estar em home office não me limita muita coisa, né? Embora eu queira, esteja nos meus planos, ter a minha loja física, né? Tem um projeto da loja física, que precisa ser um pouquinho atrasado, mas isso foi tudo planejado para mim e baseado também na criação da minha filha.
né? Olha, então quando ela tiver, sei lá, um pouquinho maiorzinha, eu vou ter a minha loja física, né? Vou trabalhar fora, né? E como eu disse pra vocês, meu marido me apoia em todos esses projetos. Mas ele trabalha, né? Ele tem o trabalho dele, que não é dentro de casa, e ele trabalha 8 horas por dia. E o que acaba acontecendo, né? Às vezes ele precisa dar plantão. Como que ele faz pra decidir, né? Ele é escalado pra plantão. Como que ele faz pra escolher se ele vai fazer plantão ou não? Ele vê a agenda dele, né? Bom, então tô com a agenda livre, né? Não tenho tênis hoje, tá ok, pode me colocar no plantão. E eu comecei a perceber que é o seguinte, né? Por exemplo, eu preciso fazer um exame, aquele exame tem que ser em jejum e tem que ser no meio da semana. Pra eu entender o dia que eu tenho que marcar esse exame, o que eu tenho que analisar? A agenda do meu marido, né? Que geralmente ele não pode, ele tem que cumprir. Até tem uns dias que ele é mais maleável, mas é uma agenda bem determinada, assim, que ele tem que cumprir. Tem que analisar a agenda da minha filha, né? Tem que analisar a minha agenda. Então, a minha agenda sempre vem por último, né? Primeiro é filha, marido e depois a minha. E daí, vocês já começam a notar a diferença. Tipo, os meus planos, os meus projetos, eles são montados a partir dessa perspectiva, né? Não simplesmente de, não, vou olhar o meu planner lá e vou ver quais são as minhas tarefas do dia, as tarefas da Daniela. Não, as tarefas da Daniela incluem as tarefas do Juan e as tarefas da Cecília, entendeu? Tá tudo lá incluso. Eu tenho que me programar a partir disso, né? E daí você me pergunta, quando o meu marido faz isso, ele faz de uma maneira consciente? Não, ele não faz de uma maneira consciente. Ele faz de uma maneira completamente inconsciente, porque isso, eu costumo dizer, né, tá? É uma coisa estrutural. Eu também faço de uma maneira inconsciente. Nunca ele virou pra mim e falou assim, olha, não vai dar. Eu nunca tentei negociar isso com ele, né? Mas isso tá tão certo na minha cabeça, porque assim, se eu optei por trabalhar em home office, porque eu queria estar próxima da minha filha, então eu tenho que arcar com essas consequências, né? Como se a responsabilidade de cuidar da minha filha fosse simplesmente minha, né? Então, o que a gente começa a perceber, que eu tirei de conclusão a partir daí, é que assim, mesmo os homens que apoiam suas esposas, mesmo que apoiam muito, eles apoiam até o momento em que aquilo não esteja trazendo algum risco para a sua carreira, que não atrapalhe a sua carreira, né? Ao contrário, por exemplo, das mulheres. Quantas mulheres a gente não sabe, não vê por aí que abriram mão, né, de uma carreira promissora para cuidar da família, para cuidar dos filhos, né? O exemplo da minha mãe. A minha mãe trabalhava, tinha um cargo muito bacana num banco super conhecido na época, ganhava até mais que o meu pai, só que ela precisou largar tudo isso para poder cuidar de mim e dos meus 2 irmãos. Então, assim, e isso é comprovado estatisticamente, que 2/3 dos motivos, né, que levam as mulheres a pedir demissão do emprego, que podiam ter até uma carreira promissora dentro daquele emprego, levam em consideração isso, né? Levam em consideração, eu preciso cuidar da família, eu preciso focar agora na minha família, entendeu? Então eu preciso ter eu tenho que escolher entre meu negócio ou minha família. E sempre a mulher acaba, sempre não, a maioria das vezes a mulher acaba optando por cuidar da família, de largar os seus sonhos para cuidar da família. E esse estudo que eu acompanhei também, ele diz o seguinte, que para uma mulher ser bem sucedida, né, que atualmente uma mulher bem sucedida naquilo que ela se propõe, uma empresária bem sucedida, ela tem 2 possibilidades, né, que ou ela tem um marido que apoia ela, ou ela segue sozinha. É uma coisa que assim, a gente não precisa ir muito além pra ver isso, né? Você pode ver que muitas das empresárias super famosas, empresárias que, né, de destaque, a maioria delas, né, não é casada. A gente sabe pouco da vida particular delas, mas a maioria, uma grande parte delas não é casada, porque a nossa sociedade coloca isso, né? Então e muitas vezes, como eu disse, não é uma culpa do homem e não é uma culpa sua e ao mesmo tempo é uma culpa dos 2, porque nós estamos acostumados a agir dessa maneira, nós somos ensinados a agir dessa maneira, entendeu? A mulher sempre ter essa opção de se disponibilizar. Tá bom, você quer empreender? Ok, você empreende, mas não pode esquecer que você tem a sua família, entendeu? Enquanto o homem, né, o que é? Pro homem,
o que é ele ser um bom pai, um bom marido? É ele prover tudo pra família, ele ser um bom provedor. Falando um pouquinho desse estudo, que eu não estou me recordando o nome, mas assim, eu li esses dias num artigo, mas ele dizia mais ou menos ele dizia o seguinte, que muitos, que mais ou menos na época lá nos anos 60, anos 70, o que começou a acontecer? Muitas mulheres, na faixa dos 50 anos, começaram a se divorciar, né? E daí foi se entender por que essas mulheres se divorciavam. Porque elas tinham, sempre tiveram um plano de desenvolver as suas carreiras, mas tiveram que em algum momento escolher, né, entre o casamento ou ou o seu emprego, ou o seu projeto de empreendedorismo. Então, elas, na maioria das vezes, optavam pela família e deixavam o projeto do negócio delas mais lá pra frente. Então o que acontecia? Quando elas estavam com os filhos já crescidos, né, já estavam totalmente estruturados, que ela via que a família não precisava mais dela, né, que os filhos já estavam criados, ela voltava, né, focava no seu negócio. Então assim, meu papel já foi feito, então eu vou me separar, sabe? E assim, já é momento de eu seguir com meus sonhos. E ela sentia que por não ter um marido que apoiava, né, acabava se separando. E o interessante disso tudo é que quando eles iam entrevistar esses maridos, perguntar para esses maridos o porquê que tinha ocorrido a separação, eles não conseguiam entender, porque falavam, mas essa mulher tem tudo, né? Dei tudo que eu podia para ela, foi um excelente pai, excelente marido, tudo que ela queria tinha, né? Uma estrutura financeira bacana, uma casa bacana, viagens e tal. E eles não entendiam, perguntavam para essas mulheres por que elas tinham se separado, assim, então eu tinha um sonho e eu nunca fui apoiada nesse sonho. E assim, isso foi um estudo feito lá nos anos 60, 70. E hoje eu não vejo uma coisa muito diferente. Ainda acredito que permaneça isso, né? Ainda acho que tenha um pouco disso. E espero eu que isso vá melhorando, né? Que isso vá mudando no decorrer do tempo. Eu quis fazer trazer todo esse panorama para vocês, para mostrar que, assim, muitas vezes a gente culpa, né, o outro de não estar dando apoio. Como em algum momento eu já culpei um companheiro, eu já culpei, sei lá, os meus pais, né, de não estão me apoiando e tal. Mas eu nunca parei para olhar duas questões. Primeiro, ninguém tem o ponto de vista, assim, ninguém consegue olhar pelo seu ponto de vista, tá? Ninguém consegue analisar as possibilidades, ninguém consegue enxergar o seu caminho, enxergar a sua trajetória da mesma maneira que você. Então não adianta você achar que a pessoa vai adivinhar onde você quer chegar, adivinhar qual é o seu planejamento, adivinhar qual que é o seu plano de negócio, por exemplo, seu planejamento como empreendedora. Não adianta. Ainda mais, assim, se acontecer do seu marido ser alguém que não tem essa experiência familiar, ou ter um emprego lá de 8 horas, né, por dia, tudo certinho, formalzinho, não tem como você fazer ele entender que esse seu sonho é possível, nem se seu sonho é possível, ou como que você vai fazer para realizar tudo isso, entendeu? Se você não deixar tudo isso muito claro para ele. E é uma coisa que, assim, que eu acho que é fundamental você fazer, sentar de tempos em tempos, né, nem que seja, sei lá, um período de 2 em 2 meses, e mostrar toda a sua trajetória, todo o seu planejamento da sua empresa, ou sei lá, não, vou montar meu negócio como scrapper, e meu primeiro passo vai ser esse, eu quero fazer isso, isso, isso. Dali 2 meses, olha, consegui tudo isso, meu próximo passo é esse. Pra você passar qual que é o seu parâmetro, qual que é o seu caminho de sucesso, entendeu? Qual que é o seu planejamento de sucesso. Então isso, de ter o seu companheiro participando disso, é fundamental para que ele possa te apoiar, entendeu? Para que ele possa entender que aquilo que você está fazendo não é um passatempo, né? Não é vai me dar uns troquinhos aí, não. Ele tem um planejamento, é um plano de negócios, da mesma forma que ele fez o planejamento da vida dele para até onde ele tá. Entendeu? Se você consegue, se você perguntar para um cara qual que é o objetivo da vida dele, para um homem qual que é o objetivo, quais são os planos dele, assim, dificilmente das pessoas que eu perguntei, dos homens que eu perguntei, muito poucos falam, não, porque eu quero que minha família, tal. Primeiro, ele foca
na carreira, né? Ó, meus planos são esses, foca na carreira. Isso não quer dizer que ele dê menos valor pra família, não, mas ele tem tudo estruturadinho lá, né, na carreira dele. Quando você vai perguntar pra uma mulher, qual que é a primeira coisa, né? Família. Porque eu não tenho como desvencilhar uma coisa da outra. Falei pra vocês, o meu negócio foi planejado dessa maneira. Eu queria ter um negócio, eu queria investir no meu sonho, mas eu queria acompanhar o crescimento da minha filha. Entendeu? Quantos homens você conhece que se planejaram assim, olha, eu quero ter minha carreira, mas eu quero acompanhar dia a dia o crescimento da minha filha? Muito difícil isso acontecer, né? Porque pro homem, a visão dele é, eu serei um bom pai, serei um bom marido se eu for um provedor. Se eu der as condições necessárias pra minha família, né, ter uma condição boa de vida, viajar, realizar todos os planos. Então, por isso, o homem enxerga dessa forma. Ele precisa desse planejamento, ele precisa, né, por mais que seja, né, eu vivo falando aqui, não, porque você tem que ter um propósito, você tem que ter um sonho, tem que ter um propósito, tem que ter um sonho, mas no momento que você tá falando de negócio, que você vai expor suas ideias pro seu companheiro, você tem que falar, ó, é meu sonho e tal, mas meu sonho é o seguinte, agora volto, né, pé no chão, vai seguir esse processo. É assim que ele entende, ele quer uma coisa, né, real, ele não quer você voando, porque... Né, sonhar, a gente pode sonhar com várias coisas, mas qual que é o seu planejamento para poder decolar? Então, passar isso é muito importante, né? Muitas vezes você não tem esse incentivo porque você não está mostrando da maneira correta, você não está mostrando o que você realmente busca, quais são os seus planos, se isso realmente tem razão de ser, ou se não é um devaneio seu, entendeu? Porque você não passando tudo isso, para ele vai ser um simples devaneio. Ah, tá, então tá, né? Como eu já vi muitas vezes, então vai cortar papel. Onde ela acha que ela vai chegar cortando papel, entendeu? E, né, e a gente, nossa, meu marido não me apoia. Tá, mas ele vai te apoiar em quê? Se ele nem sabe o que você quer fazer, né? Então, essa minha sugestão de reflexão é para que você pense nesse sentido, né? Claro que vão ter homens que, por mais que você explique, vai continuar não entendendo, daí não tem muita saída, né? Você tem que dar uma... Você tem que optar, né? Ou pela sua felicidade. Essa felicidade é muito... Eu acredito que seja muito além de um relacionamento. Mas, a grande maioria das vezes, o problema é de comunicação. E, claro, pode acontecer muitas vezes, como acontece comigo, né? Como aconteceu muitas vezes comigo, que meu marido me apoia, meu marido me ajuda, né? Ele faz o trabalho dele, que é super... cansativo, é um trabalho super que exige demais dele. Ele chega em casa à noite, ele vai me ajudar no meu financeiro, ele vai me ajudar na contabilidade, né, no final de semana, tá precisando de alguma coisa, a gente precisa ver se esses e-mails estão parados, então me ajuda a responder e-mail. Mas ainda assim, né, se eu preciso, por exemplo, às vezes eu preciso, sei lá, que tá aqui gravando um vídeo, né, eu preciso ter que, né, não, então eu preciso, como eu não tive momento essa semana, porque assim, diferente dele, eu não tenho 8 horas por dia de trabalho, minha manhã é com a Cecília, né, eu consigo trabalhar no restante do dia, e esse restante do dia geralmente né, às vezes eu tenho que resolver um negócio que aparece de repente, então eu tenho que parar tudo, né, então eu posso parar meu trabalho para fazer, né, e é interessante que quando eu comento isso com ele, né, que olha, eu tô tendo muito poucas horas de trabalho, talvez eu preciso trabalhar um pouquinho no final de semana, e na cabeça dele mas você é dona da empresa, então você consegue, né, ajustar isso, você consegue ter essa maleabilidade. Então, na visão também de quem trabalha, de quem nunca empreendeu, é assim, o dono, ele não é que ele não faz nada, mas ele pode se dar o luxo de não fazer. Vou tirar um dia, né, pra dar uma relaxada, vou tirar um dia, hoje eu só vou resolver problemas do banco, e como se aquelas horas não fossem necessárias, né, para outras atividades que só dependem de você. Então, mostrar isso também ajudou a tirar, você conversar com a pessoa a respeito disso, também te ajuda a mostrar como é a sua realidade, porque ele não sabe como é a minha realidade, ele nunca viu essa realidade, ele nunca viveu com alguém, ouviu alguém que empreendeu, que começou a, sei lá, que trabalha em casa e conseguiu comandar uma empresa, ele nunca viu, entendeu? Ele tem a visão que ele tem dos superiores dele, né, dos diretores dele, e a visão que ele tem é de diretores dentro de uma empresa, entendeu? Com uma equipe gigantesca, que se ele resolve tirar tarde pra, sei lá, fazer, né? Vou tirar essa tarde porque eu vou fazer, sei lá, né? Preciso ir no médico e só tenho essa tarde. Ele consegue ajustar a agenda dele e vai, né? Porque ele tem uma equipe que
que garanta isso. E nem sempre você trabalhando em casa, trabalhando, né, empreendendo, vai ter essa equipe. Então, assim, se você não fizer isso, não vai ter quem faça. Então não é assim, eu vou conseguir substituir, né, usar um pouquinho das horas do meu dia, eu posso dispensar essas horas do meu dia pra fazer isso. Não, essas horas que você vai usar pra fazer alguma coisa que esteja fora, né, do seu cronograma, do seu planejamento, de alguma maneira você vai ter que encaixar em algum outro lugar, que talvez precise ser no seu final de semana, por exemplo. E então essas conversas são extremamente necessárias. E a maneira como você coloca isso também é extremamente necessário. Não achar que a pessoa tem uma culpa por aquilo, né? Que ela tá fazendo aquilo de propósito, que ela tá fazendo aquilo porque ela não te entende, porque ela não te apoia, né? É porque ela simplesmente, realmente ela não te entende. Mas ela não te entende porque ela não sabe como funciona. E você tem que mostrar pra pessoa como funciona. E tem uma técnica que fala, né, que se não me engano é 5 para 1. Que cada reclamação, ou que cada ato, né, de alguém, isso não só em relação à companheira, mas qualquer outra pessoa, que quando você vai fazer, né, expor alguma coisa que tá te incomodando, né, você começa a fazer 5 elogios pra essa pessoa, pra, na 6ª colocação, você falar sobre aquilo que tá te incomodando. E, importante, aquilo que está te incomodando, né? Então, eu sinto que não tá sendo não tá dando certo, tá faltando horas no meu dia, né? Que eu não estou conseguindo conciliar tudo isso durante a semana, e talvez eu precise, né, de um final de semana, entendeu? Como você se sente. Quando você fala, é o que eles falam sobre linguagem positiva, né? É você conversar de uma maneira que não ataque. Porque se você já vai atacando, você não me entende, porque não vai dar certo. E eu digo isso, assim, não é uma coisa muito fácil, né? Eu tô falando isso pra você, mas não é sempre assim que acontece, né? Às vezes tem uns arranca-rabo aí que vou te contar, viu? Mas a maioria das vezes em que ele entendeu foi agindo dessa maneira, né? Eu não tenho como negar a ajuda dele. Sim, ele, assim, seria muito mais difícil, tá? Sou muito grata por tudo que ele faz por mim, mas assim, eu entendo o meu potencial, eu sei que se não tivesse ele teria conseguido da mesma maneira, mas assim, a ajuda dele foi fundamental pra mim, pra que eu conseguisse estar onde eu estou, sem que isso desmereça o meu talento. E isso que eu tô te falando foi tão difícil chegar, viu, gente? Eu achava que eu tava sendo muito arrogante em dizer isso, mas não. Enfim, isso fica começando para um próximo vídeo. Então é isso, sempre colocar como aquela pessoa tá te ajudando. Mesmo que inicialmente pareça que ela não está te ajudando, coloca, por exemplo, eu acho que você eu acho você um excelente marido, eu acho que você me ajuda em muita coisa, mas eu acho que eu sinto que nessa questão eu tô precisando de um pouquinho mais de ajuda. Você entende como é diferente a maneira que você coloca? Você traz a pessoa pra você. Quando você começa a colocar a pessoa como culpada daquilo, né, de alguma coisa não tá dando certo porque ela tá fazendo alguma coisa de errado, a conversa não tem nem por que fluir. Então, a maneira como você coloca também vai te dizer, vai te ajudar a tornar sério aquele seu projeto, tornar sério aqueles seus planos, né? Então, a minha... como eu já digo, eu digo pra várias amigas, porque quando muitas amigas minhas acham que por eu já ser uma pessoa separada, né, que já ter me divorciado, eu sou a favor do divórcio. Não, eu não sou a favor do divórcio, mas a não ser que seja uma última, né, solução. Eu sou a favor de as pessoas conversarem. Foi uma coisa que eu demorei muito pra entender, e até hoje eu tenho muita dificuldade nisso. É uma coisa que eu trabalho dia após dia. Eu sei que é uma dificuldade minha, eu vou trabalhando geralmente nisso. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que é ter apoio e não ter apoio. E eu tenho uma visão completamente diferente que talvez esse não ter... que eu posso ser culpada por não ter apoio, que é uma coisa que eu achava que não ter apoio era culpa do outro. E também eu mudei a minha visão sobre o que é ter apoio, né? De achar que não, apoio é o cara que fala assim, não, tem um projeto, vai lá, faz, tal. Não, tudo bem, vai, amor, sou seu fã, te admiro, você, né, super... Tá, mas assim, o apoio é muito além disso, né? O apoio tem a ver também, como que é essa... E tem a ver com essa questão estrutural que eu comentei, de e o apoio, né, dessa retaguarda, quem que fica com essa questão quem vai segurar as pontas da família, por exemplo, se... sei lá, minha filha fica doente, precisa pegar ela na escola. Será que quem vai ser a primeira pessoa a se
Qual que vai ser o natural de acontecer? Será que é meu marido sair do trabalho dele e buscar ela? Ou será que sou eu sair da minha casa e buscar porque eu tô em casa, né? Que é essa maneira que eu vejo, né? É um processo, né? Que eu tenho que ir me desgrudando aos poucos, tenho que desconstruir essa minha visão. E é uma visão que, assim, a gente aceita porque mais uma vez, né? Estrutural. E tanto a mulher quanto o homem vê isso como o normal, né? E são coisas que precisam ser repensadas. Então, eu te convido a refletir, tanto se você acha que não tem apoio, ou se você acha que tem muito apoio, refletir e entender, porque às vezes a gente acha que tem apoio, mas ainda assim, né, ou se acha meio egoísta, né, nossa, ele me apoia tanto, ainda, eu acho que não é o suficiente, né, talvez porque o apoio que você acha que precisa, né, não é exatamente o que você tá tendo. E quando você tiver essa dúvida, é só você inverter, você olhar tudo que você faz que proporciona que o seu companheiro, que proporciona que o seu marido tenha o crescimento profissional dele, né, eu vejo isso, ele tem um plano de carreira dele e eu não ouso, né, virar pra ele, ó, nossa filha ficou doente, né, precisa pegar na escola, no meio do trabalho. Eu só peço pra ele se eu não, sei lá, se eu tiver numa situação impossível de ser feita. Então, eu sou a primeira pessoa. Por quê? Porque ele tem, né, a carreira dele. Então, de que forma, né, ele tá te ajudando? Se você invertesse os papéis, será que ele tá fazendo a mesma coisa que você? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar e precisa cada vez mais ajustando, né, desconstruindo. E isso depende da gente também. Então, eu espero que você tenha gostado do que a gente tratou hoje. Espero que isso traga, né, algumas reflexões para você. Se fez sentido, se te ajudou de alguma maneira, curte aqui, comenta. Se você acha que vai ajudar de alguma forma, tudo que a gente falou aqui, tudo que eu passei pra você, todos esses meus, né, pensamentos a respeito disso, se vai ajudar alguém que você conhece, compartilha. Muito obrigada por me acompanhar, por me ouvir, por estar sempre me incentivando, né, vocês sempre comentando alguma coisa muito carinhosa, que gostam de me ouvir falar, isso me incentiva muito. Então eu queria agradecer todo esse carinho e por vocês me acompanharem, e eu espero estar com você no próximo vídeo. Beijo!